cogumelos. Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou ficar doidão? Será que ele é comestível ou não? Hoje nós vamos saber exatamente isso com o Jair Putz, que é um cara que é o rei verdadeiro do reino, dos 3 reinos dos fungos. Charles, estamos chegando na costa brasileira. Já? Já. Meu Deus, depois de 2 meses. Balanço, impossível não passar mal. Ô, Renzo, me desculpe te botar nessa roubada, mas vai fazer o quê, né? Esse aqui, senhores, é uma loucura, uma viagem. Aliás, hoje o programa de cogumelo tem que ser uma viagem mesmo, né? Reino Fungi, Jair Putzki, pesquisador especializado. A história desse cara é especializado nesse reino. Um reino de quantas espécies? Compare esse reino com o reino animalia e planta. Vamos fazer assim. Pensa que cada ser vivo tem até 6 fungos associados. Pega o número de seres vivos que existem, multiplica por 6, é o número de fungos. Então é milhões. Quer dizer, é o reino mais prolífero em espécies. De diversidade, exato. Só que nós só conhecemos 100.000 espécies até agora. Bom, eu gostaria muito que vocês assistissem essa aula. Isso hoje é uma aula, mas é uma aula gostosa. Afinal, a internet tem também essa característica de ensinar as coisas. Eu vou aprender no dia de hoje muito. Então, já vou pedir para você meter aquele like. Vamos falar hoje sobre fungos comestíveis, fungos venenosos, fungos alucinógenos. Vamos falar sobre esse reino tão amplo e biodiverso. Verifica se você está inscrito no canal, vale a pena hoje se ficar até o final. Aqui hoje não tem cauda abanando, mordidas e dentes, nem garras. Hoje tem muito mais que isso, uma aula que você certamente conhece muito pouco. E eu também. E por isso que eu vim até aqui. Bem-vindo ao Brasil Biomas, Jair Putzki, muito obrigado por nos receber na sua casa. Eu tenho muita curiosidade sobre esse reino, porque, como você falou, é um reino que a gente conhece muito pouco. Mas é um reino muito importante. Nós estamos associados aos fungos de uma forma... Nós comemos, né? Nós nos medicamos, né? Nós cuidamos da nossa saúde, nos alimentamos. Tem alguns que são extremamente tóxicos e venenosos. Não para por aí. Se nós considerarmos que para chover tem que ter poeira lá em cima, alguma partícula para formar a gota de chuva. Quando não tem poeira, porque chove. Chove porque tem esporos de fungos. São os esporos dos fungos que saem do cogumelo e vão para a atmosfera, ou em floresta gigante como na Amazônia, porque chove. Porque alguma coisa concentra a gota, e essa coisa são esporos. Então a chuva no planeta é também regrada pelos fungos. Essa aqui é uma réplica que foi construída do navio Beagle, que foi um navio que carregou Charles Darwin pelo mundo. Ele veio ao Brasil também, ele coletou fungos também. Bom, esse cara era uma coisa... sensacional. A gente estava falando sobre a formação dele, não tinha uma formação específica em nada, mas ele sabia de tudo, né? De tudo. Bom, ele desembarca aqui no Brasil. Vamos falar do Brasil porque aqui nós temos algumas espécies que inclusive foram coletadas por ele, é isso? Exatamente. No Brasil, e já na travessia do Atlântico para cá, tinha uma preocupação muito grande com o escorbuto a bordo, né? E o escorbuto ele é resolvido muitas vezes com vitamina C, de onde? De frutas cítricas. Só que as frutas cítricas, meses de navegação, apodreciam. O que era o apodrecimento? Então Darwin, a primeira coleta de Darwin na viagem foi um fungo. Cortando uma casquinha de um limão que estava com um mofo, ele observou inclusive no microscópio e disse, isso aqui é o que está fazendo a gente perder toda a produção, todo o depósito, o estoque de citros que nós temos, né? E aí, inclusive, esse pedaço ele mandou, logo que chegou no Brasil, junto com as primeiras coletas de Fernando de Noronha, de Salvador, no Rio de Janeiro ele enviou para a Inglaterra para o mentor dele, o Henslow. Gente, mas eles não tinham os fungos deles lá? Tinha, mas ele, na verdade, começou a se interessar por fungos estudando os anéis de bruxa, lá na Europa, antes de vir para cá. Mas foi o único interesse demonstrado por ele. O que são os anéis de bruxa? Anel de bruxa
Os cogumelos, quando eles se formam a partir de um mofo. Então isso aqui é o mofo do cogumelo, ó, essa estrutura que está aqui dentro desse vidro. Esse mofo vai crescendo e cresce em sistema radial. Os cogumelos se formam no bordo. Então, na verdade, grande parte dos cogumelos formam cogumelos em círculo, semicírculo. E aí quando tu está no campo, às vezes tem um círculo de anel de bruxa, nós vamos ver um hoje. E esse é chamado de anel de bruxa por quê? Porque na Idade Média, achar um anel de bruxa na propriedade de um fazendeiro era um indicativo de que a mulher dele era bruxa. 100 mil mulheres foram queimadas vivas em fogueira por causa do anel de bruxa, que é uma coisa natural, que encontraram na propriedade como a prova cabal. Ela é bruxa, matem-na. Bom, eu vou comentar, porque até esses dias eu estava fazendo um estudo sobre isso, então eu vou comentar. Olha que louco, até por exemplo, a gente sabe que hoje o nosso planeta, os fungos, a gente não dá muita atenção, né? Você tá vendo a questão da chuva, é uma coisa. A gente existem, as nossas florestas são do jeito que são hoje por causa dos insetos, né? Eu sinto dizer isso, mas se a baleia azul desaparecer amanhã, não vai mudar, afetar muito, não. Mas se os insetos desaparecerem, nós estamos lascado. Como formam-se novas colônias de, por exemplo, formigas, cara? Como as saúvas, por exemplo. Cara, a fêmea, que é a rainha, ela tem que carregar. Se ela não carregar um fungozinho da colônia dela, se ela não carregar um fungozinho e voar na noite nupcial ou dia, enfim, para o momento onde ela vai se reproduzir, que ela voa, né, para encontrar os machos, ela carrega o fungozinho. Se ela não carrega esse fungozinho, não tem nova colônia. Ela precisa daquele fungozinho para poder montar uma nova colônia. E assim, os fungos estão ligados a todos os seres vivos desse planeta, dos outros reinos, de uma forma muito intrínseca, né? E é só que realmente a gente não dá atenção para eles. Não. A gente não fala muito sobre fungos, parece que ficou uma coisa muito natural, né? Eu queria que você discorresse um pouco disso, né? As diversas importâncias, como você trouxe da chuva, na nossa vida, onde existem fungos e a gente passa desapercebido. A primeira clássica, assim, é o que a gente vê no navio. Né? Tudo é madeira aqui, tudo era madeira no passado em termos de construção e tudo mais. Então, quanto tempo sobrevivia um navio de madeira sem tratamento para fungo? Então, as grandes navegações tiveram um problema sério já desde 1500 até Darwin. Até a virada, porque a madeira apodrecia. Estava úmido o tempo todo. Isso aqui era super fechado. A gente abriu até umas janelas para aerar um pouco mais. Mas apodrece em tudo. Se não fosse o trabalho de apodrecimento dos fungos, estima-se que a Terra estaria coberta por 6 metros anuais de matéria orgânica. Então é 6 metros que eles desmancham, o globo inteiro, o mar inclusive, de matéria orgânica que é decomposta pelos fungos e que disponibilizam de novo todos os nutrientes para as plantas. Morreu, tem um fungo apodrecendo. Eu vou ser feliz por isso. Então, um dia que eu estiver lá, eu estou olhando meu corpo, identificando os fungos que vão estar me apodrecendo. Acontece com tudo e com todos. Alguém disponibiliza de novo os nutrientes. Eles deterioram tudo. Tudo. Mas eles têm uma condição de umidade que eles têm que... Existem 3 condições básicas. Um substrato, né, tem que ter uma coisa para comer, a umidade e temperatura, que são os essenciais. Então, se a temperatura tiver... Mas como é que você foi para Antártica, na Antártica, e falou que tem fungo lá? Tem fungo, exato. Mas o que eles comem? Então, existe um máximo e um mínimo que cada espécie tolera. Na Antártica, por exemplo, uma espécie que a gente encontrou lá que causa doenças numa grama, que existe por lá, a única grama da Antártica, a temperatura ótima para ele de crescimento, que a gente detectou em laboratório, é 10 graus. Então, o fungo foi introduzido, provavelmente, está causando uma doença, e com a mudança climática, que está 3 graus mais quente na Antártica, a doença vai ficar pior. Então, o tempo inteiro, os fungos procuram a temperatura ideal, a umidade ideal e o seu substrato. Bom, eles adoram chuva, né? Adoram umidade, adoram água, é isso? Tudo depende. Tem fungos que crescem no deserto também. A Antártica é um dos maiores desertos e tem fungos lá. Então tem fungo para todos os tipos de condições. Nós temos fungos hoje crescendo dentro da usina abandonada de Chernobyl. Crescendo bem, muito obrigado. Com aquela temperatura da radiação, fora a própria radiação. Tem fungos que viabilizam estações espaciais quando entram lá. Então tem de tudo. Né? E tem vida em outro planeta? Tem. Os fungos que a gente já mandou nas naves que foram para lá. Então é possível. Cara, que assunto interessantíssimo. Nós estamos falando desses seres vivos, quando é que eles começaram a surgir na Terra? E, provavelmente super antes de todos os organismos terrestres, já no mar, né? Nós temos fungos que são exclusivos de mar e eventualmente saíram do mar se ligando com algas. E aí resultaram nos líquens. Eles saíram antes, então coisa como 500 milhões de anos, né? Conquistaram o ambiente terrestre,
muitos se instalam sobre rochas, que era o que nós tínhamos na época, né? E começam a produzir as primeiras camadas de solo. E aí as primeiras camadas de solo possibilitam que outros venham para colonizar o ambiente terrestre. Então provavelmente os fungos saíram primeiro do mar. Isso aqui é uma colônia? Não, isso é um só. É um indivíduo? Esse é um indivíduo aqui? É, exatamente. Né? Desse E indivíduo, se ele tiver condições, quer dizer que ele pode viver para sempre? enquanto tiver substrato, pode viver para sempre. Quando tiver comida e as condições, as três principais, né, ele vai para sempre. Esses caras são incríveis, incrível, são os incrível. mais foda de Sim. todos os três O maior reinos, né? ser vivo que existe é um fungo. Ele cresce basicamente formando esse mofo, né, esse micélio que a gente chama, no chão, ocupando uma área de 20 campos de futebol numa montanha dos Estados Unidos. Ele é parasita de árvores, mas toma conta de um campo onde ele foi matando as árvores. Mas é um cara só? É um cara só. Só de pleurotos, né, que são esses daqui, por exemplo, que são os shimeji, os ostra, que se chama, a gente tem por volta de umas 30 espécies no Brasil. Mas quando o Darwin chegou aqui, os locais, povos nativos que viviam aqui, a gente tem uma história de alimentação muito antiga já com os fungos, não é? Sim, com certeza. E diversa, não só com a alimentação, mas também com até de uma forma religiosa, como porque tem certo para os deuses, porque alguns eles intoxicam, enfim, não sei. Eu queria falar um pouco, entrar um pouco nessa parte. Primeiro saber, naquela época, eu fico pensando porque hoje em dia eu imagino que para você fazer, saber, será, se um fungo é tóxico, você faz algum exame laboratorial, você tem uma... Na verdade, grande parte das espécies... Ou porque já estão catalogadas, já sabe. Tá, Então, mas como é que você sabe que é ou não é? Então, eu sei identificar. Tem que experimentar um pedaço? Na Por exemplo, eu verdade, posso comer um pedaço desse aqui? Pode, sim, isso aqui é comestível, são de excelente sabor. E coletei ontem, então hoje está um pouquinho cheio de insetos, mas está tranquilo. Tá cheio, já tem insetos aqui, é? Mas é parte como o bichinho da goiaba, todo mundo se acostuma. Ele tem um cheirinho, ele não tem um cheirinho muito apetitoso, mas talvez com... Preparado, né? Preparado... Quer dizer, a gente podia estar comendo isso aqui como se fosse uma salada? Tranquilo. Direto. Um cogumelo, os cogumelos eles têm todos os aminoácidos eu vou comer, hein? essenciais. Eu vou comer. Fica à vontade. Esse é o Pleurotus ostreatus. Os pleurotos chamados ostra ou shimeji são espécies que já são de cultivo, já são dominadas, né, como cultivadas hoje. E se usa serragem de eucalipto. Né? Não, daria 200 gramas de cogumelo seco é suficiente para uma alimentação para uma pessoa de 70 quilos por dia. Tudo que tu precisa tem. 200 gramas de cogumelo seco. É suficiente para a alimentação de uma pessoa de 70 quilos. 200 gramas é isso aqui, ó. Isso aqui. Aminoácidos básicos, essenciais, tudo que tu precisa. E claro, toda a região asiática, os asiáticos, eles adoram... E por que a gente não está comendo... Então, o que falta? Porque eu imagino que isso aqui, em quanto tempo cresce? Quando tu me falaste, tô indo aí, em 2 dias nós tivemos crescimentos assim, 2 dias. De cogumelo, chover um pouquinho, ele explode. Né? Se a gente for agora para o mato... Quer dizer, se eu quiser cultivar isso e tiver um sistema, enfim, tem que ter hidropônico, não sei se funciona, mas de água ou de coisa, enfim, tudo que ele precisa. Não, porque hidropônico precisa porque ele precisa de matéria, né? Porque o que ele come? Tem que dar madeira, serragem, é uma coisa que não falta, né? Tanto que a gente serra de madeira por aí. Às vezes ali no meu cavalo, e na minha serragem do meu cavalo, que a gente tira ali da baia dele, nascem uns cogumelos bonitos ali. Isso. Eu confesso que eu comi um dia um desse. E quase morri. A gente tem que cuidar. Eu quase morri. Exato, a gente tem que cuidar. Não é... Você pode morrer com cogumelo? Pode? Sim, eu já vi pessoas morrendo. Comendo cogumelo, porque eu fui lá ajudar na identificação, que cogumelo eles consumiram. E quando a gente analisou o material do estômago do cara, não tem o que fazer, você foi. E as pessoas morrem. Então não é assim, agora porque se falou, cogumelo que cresce em madeira é comestível. Não tem disso, não. Não tem disso. Tem espécies que são clássicas, fáceis de identificar. A campo, depois a gente pode mostrar. Essa aqui, por exemplo. Essa aqui é uma que Darwin logo botou na coleção dele e mandou para a Europa para os estudos. Isso aqui é Pycnosporus sanguíneos. Duro, né? Um pouco zonado também e vermelho. Tá? Aqui embaixo está mais clássico o vermelho dele. Isso aqui é um dos cogumelos, orelha de pau, muito utilizado como cicatrizante pelas populações indígenas no Brasil. Né? Tu pega, claro, ele está seco aqui agora, né? Umedece ele e espreme o pinguinho que sai com a coloração avermelhada, é um ótimo cicatrizante. Claro que e eles já sabiam isso? Os indígenas já sabiam. E passaram essa informação para o Darwin. Eu fico de cara, porque eu fico imaginando
quantos erros foram cometidos para encontrar um acerto. E ali não era, você não tinha como fazer provas, testes, como fazer Não, era erro, acerto. Só que o erro pode ser uma vez, você erra uma vez só, não erra duas. E eu penso no cara que reincidiu. A segunda falou assim, ok, vou dar uma chance, esse aqui não é bom de comer. Esse aqui não é bom, vou comer esse aqui. E o outro já tinha morrido porque comeu um... Exato, a situação clássica em que a gente a gente dizimou, né, as populações indígenas e todo o conhecimento que foi junto, só pensando agora nos cogumelos. Esse aqui, por exemplo, né, foi um cogumelo que o Darwin também coletou. Talvez maior até que esse, pela ilustração que tem nas publicações que saíram. Essas são publicações, são os desenhos? São desenhos originais das obras que foram feitas. Vem cá, Darwin mesmo que desenhava? Então, ele fez muitos registros, né? Mas, por exemplo, esse aqui... Escritos e desenhos também, esquema. E ele era bom temáticos. de desenho? Era bom. Sacana. Inclusive esses são fungos fedorentos, eles fedem muito para atrair insetos para disseminar os esporos. E provavelmente ele coletou esse material porque a tia dele fazia chá desses cogumelos ali para as filhas não engravidarem antes do tempo. Era uma regra antiga. Então, Darwin provavelmente correu atrás, inclusive esses daqui também são, né, de espécies que ele estava familiarizado. Por exemplo, o grupo das falales, que são os stinkhorns, chifres fedorentos, né, e dos quais vários a gente tem no Brasil. A gente está em dívida com essa questão alimentar. Eu não entendo porque, assim, com essa informação que você me deu, que eu não sabia dessa diversidade pensei que alguns fungos tinham ou escala, ou porque eram poucos que podiam ser. Você tem uma gama tão enorme de gêneros de fungos que podem servir de alimento para o ser humano. Sim, eu terminei até o levantamento dos champignons do Brasil, em 2017. São 33 espécies de champignon. Nós comemos uma, talvez uma segunda, que é o mais medicinal que se chama. Né? Poxa, mas hoje, quando a gente tá nessa grande batalha discutindo a coisa de recursos alimentares e tudo, e a gente tem um recurso alimentar, me parece assim, surreal, que a gente tenha esse conhecimento, algo que come, enfim, resto de madeira. Exato. Que podia ser, você pode fazer, otimizar a produção de uma forma de escala gigante, fácil e tranquila, e a gente está negligenciando isso. A gente só falou em decompositores de madeira. A gente ainda tem, por exemplo, os fungos associados com raízes de árvores. Então, por exemplo, pinos e eucalipto, que são muito plantados no Brasil inteiro, por tudo, né, e substituindo muitas vezes as nossas florestas, mas enfim, é um tipo de agricultura, tem espécies associadas com as raízes deles e que são grandes e comestíveis. E um levantamento que a gente fez, um trabalho que a gente fez, a gente consegue dizer assim hoje, se nós coletássemos só os cogumelos que acontecem no pinos do Rio Grande do Sul, plantado aqui, nas plantações de pinos, dá para alimentar o planeta. Você quer dizer que tudo aqui foi escalonado conforme a planta original do... Sim, tudo é dentro do esquema como estava, né? Claro que a primeira coisa que acontece quando a gente trabalha com madeira é apodrecimento. Então, se tu olhar aqui, já tem um fungo atacando aqui, são o mofo de um fungo. Então, a estrutura toda é madeira original, não é tratada, na época também não era. E o mesmo problema que eu estou enfrentando, eles enfrentavam também. Então os fungos começam a apodrecer, tem que trocar madeira o tempo todo. Eu quero conhecer um pouco o barco, tá? Bora ver? Vamos. Vamos por aqui então. Aqui a gente tem os camarotes, né? 74 pessoas a bordo. Isso aqui é a Praça da Armas, onde só os oficiais... Isso parece... Tem 28 metros, né? Você falou? 27,5 metros. 27,5 metros. Meu, colocar 70 pessoas aqui dentro convivendo... 74 com o Darwin. Não é mole, então, não. Aqui é o refeitório dos oficiais, né? Lá era o refeitório da galera geral. Aqui a gente tem a casa, o camarote do comandante. Então aqui era o camarote em que o Darwin jantava com o comandante, que ele foi convidado pelo comandante para participar. Claro que ele pagou por tudo, né? E aí aqui eles trocavam umas ideias, né? Então conversavam o tempo todo. Aqui atrás um depósito, que é o fim do navio. Então a gente tem aqui a situação de... E ele coletava todos esses materiais e onde tinha... No camarote dele. Então, o camarote dele ficava na cobertura. Vamos lá para cima? Vamos. Dá um novo curso pro Beagle, cara,
pensa no cara que a humanidade tem uma dívida com esse cara. Imagina. Não é? Tudo que se passa, na verdade a ideia do barco também é essa, né? O cientista ele passa o diabo para conseguir resultados. Né? Passa por principalmente essa história da logística. Né? Se não fosse a Marinha Britânica fazer esse levantamento, Darwin não teria feito o que fez. Então se depende, como nós indo para a Antártica, a gente depende da Marinha, depende da aeronáutica para os deslocamentos, de pessoas que saem das suas famílias. E aqui passaram 5 anos quase longe. Né? E a família era quem? Os 74 a bordo. Esse era o espaço que ele tinha? Esse era o espaço que ele tinha. Pô, tá fudido, cara. Como é que ele juntava? Como é que ele podia, com tudo que ele levou? Vamos passear um pouquinho no pasto? Que eu gosto de passear, porque o pasto dá várias oportunidades de encontrar diferentes espécies de cogumelos. E hoje nós vamos tirar nossa dúvida aqui. Você e eu, viu? Vamos. É. Você tem o cajado? Pode? O quê? Dá medo essas coisas. Não? Só tem uns bichinhos dentro que dão um gosto ruim às vezes. Mas se tu tiver sorte, Cadê os bichinhos? Não tem. é não tem, esses não tinha mesmo. É como eles estavam em câmara úmida, né? Não deu tempo dos bichinhos. Esses caras estão fazendo o quê? Eles estão comendo essa madeira, Comendo a deteriorando essa madeira. Deteriorando e desmanchando ela para as plantas. Todos os nutrientes que tinha aqui voltam para a planta. Que é a história da Amazônia. Tu cortar a Amazônia não é um pulmão do mundo, é um local onde se deposita o carbono. Se cortar tudo, o carbono volta para a atmosfera. Por quê? Porque os fungos apodrecem. Então isso aqui ele faz a ciclagem, devolvem para a atmosfera. Então apodrecendo, e alguns são especializados. Por exemplo, este preto que tem aqui está apodrecendo lignina, esse fungo preto. Esse branco aqui está principalmente celulose. Mas esse preto aqui, ele tá aqui, fungo. só que a gente nem enxerga ele. Não. E está junto com esse daí competindo, não competindo, porque um come uma coisa, outro come a outra. Nós temos hemicelulose, lignina, e tudo isso é apodrecido por um ou por outro, ou às vezes um cogumelo especialista nas duas coisas. Nós temos, então, além do reino dos animais e das plantas, nos fungos nós temos 3 reinos. São 3 reinos. A gente tem o reino dos fungos propriamente ditos, né? Que aí tem o kit que tem, por exemplo, quitina na membrana celular, que é uma substância que tem em insetos. Nós temos o reino dos cromistas, ou Stramenopila, que aí eles têm celulose na parede, que lembra as plantas. Então quando a gente fala, fungo não lembra planta, às vezes sim. Claro, e um último grupo que é o dos protistas, onde a gente está acostumado com os protozoários, né? Nos protistas também temos alguns fungos, que os micologistas, os caras que estudam fungos, também se encarregam de trabalhar com esses. Então, cromista ou Stramenopila, os protistas e o reino dos fungos. São 3 reinos, portanto. Tá. E o que tem mais espécies desses 3 que a gente conhece? Então, o reino dos fungos é o mais diverso. Stramenopila, a gente tem, o cromista é um grupo que tem principalmente aquáticos e causadores de doenças em plantas, e os mixomicetos são basicamente plasmodiais e caminham dentro do substrato comendo bactérias. Esses caras aqui, quando eu olho e eu sei que é um líquen e não é um fungo? Então, nós não conseguimos separar esses dois, né? Os 3 ou 2 organismos que estão aqui junto. Se eu olhar para cá, né, muitas vezes, se eu tenho uma bactéria associada, o líquen é mais escuro. Né? Aqui nós temos uma alga de fato associada em todos esses líquens, né? Desde a Ramalina celestes, as parmotremas, né? Uma usne aqui do lado, são várias espécies diferentes, só que para saber que não é uma planta, por exemplo, tem que cortar ela no microscópio. Aí tu vai ver que existem compartimentos só de filamentos fúngicos e as algas mergulhadas lá dentro e os filamentos fúngicos conectados nas células das algas. Não tem como saber de outra forma. E claro, essas espécies aqui todas crescem muitas vezes associadas ou à madeira, só como um ponto de fixação. Eles não causam doença nenhuma, a árvore, as pessoas têm o costume de vamos raspar isso tudo. Olha a diversidade que tu vai tirar, que a gente tem um pequeno pauzinho, umas 15 espécies diferentes. Mas tá fudendo minha laranjeira. Mas não faz mal. Por que não faz mal? Porque ele só se prende. O líquen pode estar na madeira morta. Como é que ele está vivo? Ele não depende do que está lhe servindo de substrato. Ele é apenas um forófito, que a gente chama, né? Ele se fixa ali e acabou. Não usa nada daqui. Na rocha, às vezes, a química dele ele desmancha um pouquinho, mas eles se alimentam da umidade relativa do ar e do que tem nela.
Então, um líquen como esse tá bonito desse jeito porque o que tem no ar aqui é bom, é limpo. Então, nas grandes cidades com sistemas poluídos, Não eles tem são líquen. excluídos. E eu vou já de pronto já bater uma recomendação, porque você não é bobo nem nada, não é? Não é porque o Superman tá com a capa vermelha e sai voando, você vai botar uma capa vermelha e sair voando. Não coma aquilo que você não conhece. Não seja idiota. Eu já fiz isso uma vez e quase morri. Muitos casos de morte no Brasil, todos os anos, porque consomem, às vezes um cara é especialista e acaba se confundindo com a espécie e consome o errado e às vezes leva a família junto. Eles nascem aqui num círculo, é isso? Nasce, o esporo caiu no meio aqui, nasceu, cresce em aspecto radial e no final do crescimento dele que ele forma o cogumelo. Não, olha aqui. Esse é o champignon. Olha que obras de arte são É uma delícia. esses seres. Você já comeu? Desse aqui? Champignon, já comeu. Ele falou Não, que é o mas mesmo. não é o mesmo. Ele disse que sim. Na verdade, assim, o champignon de mercado é o Agaricus bisporus, em geral. É. Esse é o Não, mas Agaricus- esse não é aquele champignon. Tu comeu já um champignon desse aqui? Pode comer. Pode comer, come. Esse é o mesmo gosto. Não, é ruim, é gostoso? Esse é Deu o... certo, eu queria te agradecer aquilo que a gente combinou. Aquilo que a gente combinou. Legal. Infelizmente, essa espécie é uma O espécie que aconteceu? venenosa. Me conta, o que aconteceu? Fica solteiro, né? Sério. E essa é a quantidade suficiente para ficar Você solteiro. tá se sentindo Eu bem? posso realizar o teu desejo também? Não, não. Oxi. Aí sim, A né? gente devia ter casado com vários cogumelos em volta da gente, tá? Muito Olha o bem. que acontece. Esse é o Agaricus subrufescens. Esse é o chamado cogumelo do sol. Aquele cogumelo tradicional que a gente põe lá no Champignon. É do como mesmo chama gênero. na carne picada lá? Estrogonofe. Estrogonofe. É o mesmo champignon, mas outra Mas ele espécie. mas ele é diferente, ele parece mais sólido. É, Isso exato, aqui é mais durão, né? É. Esse aqui é do mesmo gênero, Agaricus, mas é Agaricus subrufescens. Outras vezes já chamaram Agaricus blasei. É o cogumelo do sol, um cogumelo medicinal. Que Esse é o cogumelo do sol? Esse é o cogumelo do sol. Ah, esse é o famoso cogumelo do sol? Exatamente. Olha como ele fica depois de Tem uma maduro. japonesada ganhando uma grana com esse negócio Isso aí, aqui. exatamente. Cogumelo do sol. E Eu não por que, plantei, e por que é, eles tá. vendem isso de forma medicinal? Porque, cara, ele tem inclusive propriedades anti-câncer, que eles dizem na Ásia, né? E que são interessantes não só como para remediar, mas também para prevenir. Você não tem vaca aqui não, né? Tem. Tem? Ah. Não, porque eu vou perguntar, porque é óbvio que eu vou perguntar isso pra úmida você. ali, porque não estava chovendo, tá. para ver se apareceu alguma coisa aí. Tá, eu tô vendo que tem cocô de vaca aqui. Eu tenho que te mostrar. Você é um especialista, você vai saber identificar melhor. Oh, que grande oportunidade que a gente tá tendo hoje aqui. Vamos lá. Psilocybe? Que Dá pra legal, comer, não é que comestível? legal. Os cogumelos psilocybe são comestíveis também, mas em quantidades exageradas pode matar. Existem reuniões de grupos indígenas na América do Norte em que eles não só consomem cogumelo alucinógeno, mas fazem também xixi numa fonte comum e tomam um xixi para passar algumas semanas alucinados. E alguns tomam xixi demais e sempre tem alguma morte associada. Mas é o xixi derivado Porque a psilocibina sai na urina. E aí, isso, tomando, volta tudo Como é que o cara sabe disso? Que ele sai tomando xixi do outro, cara. Isso que eu fico louco. É que nem lá na mandioca brava. O cara que não ferveu, comeu, morreu. Aí ferveu um dia, dois, tem que ferver 7 dias aquele troço pra não matar. E quem no terceiro dia falou, não, eu vou, pode deixar, essa aqui, essa fervidinha aqui, acho que vai dar bom. Como é que... Então, Que povo que pensa como nós crescemos... Bárbaros, né? Umas ideias assim, experimentalistas totais, cara. entra na história das plantas medicinais também. Quem testou, né? E por que hoje a gente vai dizer que planta não funciona? Né? Se foi um teste de milhares de anos, desde que o Homo era sapiens, né? A gente está testando isso e até hoje. Então a gente vai ter o quê? Né? Não só nas plantas, mas também nos cogumelos. A gente comentou, cogumelo é o que tu mais acha. Choveu, enche cogumelo. E aí era o que se comia. Só que para comer, alguém precisava testar. Não, e esse conhecimento, cara, que não tinha um conhecimento escrito, imagina quanta coisa se Como perdeu. transmitir. Era tudo transmitido de pai para filho, de curandeiro para curandeiro iniciante, ou de... Enfim, você criou o quê? Umidade com isso aqui dentro, tá?
eu molhava, mas assim, ó. É. Olha o que aconteceu. Então o que a gente tem aqui? Esterco acumulado, ó. E um fungo cresceu aqui, ó. Tem uns caras crescendo aqui, ó. Aham. Olha aqui que legal. Pra ti. Se escondeu no Uma meio. resinha, Então, olha o que a gente tem aqui, o micélio, né? E clássico, um cogumelo que já cresceu aqui, ó. Não é um cogumelo propriamente dito, porque esses fungos são de uma outra divisão, a gente chama ascomicetos, eles largam os esporos para cima. Então é um prato, os esporos são formados aqui e liberados direto no ar. Os cogumelos liberam os esporos para baixo, base de micota, esse aqui é ascomicota, libera os esporos para cima. E às vezes numa certa hora, ao meio-dia, por exemplo. E aí, bem batata, fechou meio-dia, você chega aqui, sai a fumacinha dos esporos. Esse aqui provavelmente é um ascóbulos, né? Uma espécie que está associado com um esterco, né? E olha aqui, né? Tá por tudo já, aqui tem ascóbulos pra caramba. É tudo mesmo. Tudo mesmo. A gente não teve sorte na ocorrência de outros, né? Tá, e tem esses que chamam, que o pessoal fala, os alucinógenos. Tô falando porque eu nunca vi nascer um na merda da vaca, mas todo mundo fala que nasce na merda da vaca, aqueles que são alucinógenos. Tem um grande grupo de alucinógenos, não? Ou é um, é outro? A gente vai ter alguns gêneros que são alucinógenos. Psilocybe é o gênero que mais espécies alucinógenas tem. Né? A gente tem por volta de 19 espécies só no Rio Grande do Sul de psilocybe. Espécies diferentes. Aí tem outros gêneros que também, que eventualmente podem se tornar alucinógenos. Mas né? quando a gente fala alucinógeno, é porque ele, de certa forma, ele é meio tóxico. Exatamente, por conta de a quantidade vai acabar. E a quantidade, a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade que você administra, por peso vivo teu, né? Então 5, 6 cogumelos podem ser mortais. Pode ser mortal. Pessoa. Então tem que cuidar. Então a situação clássica de fungos de esterco, não consumir. Né? Eu já vi 2 rapazes morrerem porque estavam acostumados a coletar, inclusive a comercializar, que a princípio não é permitido no Brasil. Né? E eles acabaram pegando no balde deles um errado. E o que eles usavam? Fica azul. Né? Machuquei o pé dele, fica azul, é alucinógeno, não é? Tem um que tu machuca e fica azul e é mortal. Bom, olha, é muito interessante. Infelizmente, num espaço como a internet, uma pena que um assunto como esse, como não late, não morde, não ferra, não dê tanta visibilidade. Eu espero que assim, a gente vai... o título foi bem chamativo mesmo, para justamente trazer vocês até aqui, para entender o nosso planeta e a diversidade que existe aqui, que a gente às vezes não tá a mínima noção, cara, né? Então, eu queria te agradecer, Jair, por essa aula. Você é um cara que eu queria passar mais tempo perto, porque tem uma bagagem, um conhecimento incrível de coisas que eu conheço muito pouco e vou conhecendo, vou me entusiasmando cada vez mais. A gente tem uma página no Facebook chamada Cogumelândia, em que tem dicas sobre cogumelos comestíveis. Que legal! Cogumelândia. Cogumelândia. Não, tá aqui, tá na descrição do vídeo, tem esse link. Vai lá descobrir se você assistiu essa matéria e achou interessante, vai lá se alimentar um pouco mais de cultura, beleza? Valeu, Jair. Tamo junto, sensacional, cara. Adorei. Valeu.